Se a escala 5x2 fosse implementada amanhã, a sua operação sobreviveria? E antes de você responder pensando apenas em contratação, folha de pagamento e aumento de custos, deixa eu te fazer mais uma pergunta para provocar a sua reflexão. A sua operação é realmente eficiente hoje? Quando o assunto é escala 5x2 na hotelaria, é muito comum que o primeiro pensamento que venha à nossa cabeça seja: vou precisar contratar mais pessoas, a minha equipe já é muito enxuta, não tem como uma pousada pequena sobreviver desse jeito. E sim, essa é uma preocupação legítima, mas existe um ponto que talvez você não esteja refletindo sobre ele e que é muito relevante nessa situação. A escala 5x2, por si só, ela não cria o problema na operação. Ela revela os gargalos que já existem hoje. Ou seja, ela vai potencializar, evidenciar onde já existe retrabalho na sua operação atualmente, onde existe uma dependência de uma única pessoa, onde existem processos que não estão claros, onde a sua equipe está perdendo muito tempo com trabalho manual e até mesmo onde você, gestor, está deixando de atuar como deveria e apagando só incêndio. E é por isso que no vídeo de hoje a gente não vai discutir sobre se a escala 5x2 é legítima, se ela vai acontecer, se ela não vai acontecer ou quando ela vai acontecer. O nosso foco é te ajudar a entender como a sua operação pode se organizar para funcionar melhor, com mais previsibilidade, com menos desperdício e com eficiência em uma realidade de escalas reduzidas. Porque se a escala 5x2 for aprovada, seja certo, hoteleiro, algo que será essencial para a sua operação é alcançar, né, buscar incessantemente a eficiência. Oi, eu sou a Ana e esse é o canal do Hospedim. Por aqui a gente busca descomplicar a gestão hoteleira e ajuda mais de 3.400 clientes a evoluírem seus negócios. E antes de continuar, peço que se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outro hoteleiro, porque assim você ajuda o nosso trabalho a chegar mais longe e também a fortalecer o setor. Se a busca por eficiência é o que vai nortear uma realidade da escala 5x2, eu separei então 5 ajustes práticos para que você possa começar essa movimentação na sua pousada, mesmo que a gente ainda não tenha visibilidade de quando a escala 5x2 passará a valer e se de fato vai acontecer. Mas o mais importante é que a gente consiga parar, pensar, refletir sobre os impactos dessa grande mudança e não apenas reagir quando ela estiver consolidada, porque é esse tipo de comportamento que vai diferenciar o hoteleiro que sai na frente e consegue se manter competitivo e alcançando seus objetivos ao longo desse ano, daquele que vai estar só apagando incêndio e correndo atrás do prejuízo. Ao falar da escala 5x2, automaticamente o gestor direciona o seu olhar para a escala. Olha para o número de pessoas, para os turnos, para a folha de pagamento. Mas a verdade é que antes de efetivamente mexer na escala, você precisa olhar para a sua operação. Quando você para de colocar a sua atenção e seu direcionamento para uma pergunta como: quantas pessoas eu vou precisar? E recalcula para: o que a minha equipe faz hoje que poderia ser melhor organizado, automatizado ou até mesmo eliminado? Você encontra respostas muito importantes que vão direcionar os seus próximos passos. Porque pensa comigo, hoteleiro, se hoje a sua equipe responde mais de 20 vezes a mesma pergunta em diferentes canais, isso é mesmo necessidade de mais pessoas ou é falta de um processo? Se a sua recepção precisa conferir reservas de forma muito descentralizadas em um monte de canais, isso é falta de funcionário ou é excesso de retrabalho? Você precisa ser chamado para resolver tudo dentro da sua pousada? Isso é equipe pequena ou operação centralizada demais? Se ninguém sabe exatamente o que fazer quando um determinado colaborador falta, isso é problema de escala ou falta de padronização? Consegue perceber o raciocínio por trás dessas perguntas? Nesse sentido, a escala 5x2 ela pode funcionar quase como que um teste de estresse, porque ela força você, hoteleiro, a olhar para aquilo que talvez estivesse frágil demais na sua operação. E operações frágeis normalmente têm 5 problemas crônicos. Dependem demais de pessoas específicas, não têm processos claros, gastam tempo demais com tarefas repetitivas, não trabalham com previsibilidade e usam pouco a tecnologia para ganho de produtividade. Então, agora a gente vai passar por cada um desses pontos, mas não só de forma teórica. Quero te mostrar o que fazer na prática. Então, o primeiro ajuste
prático para você aplicar é parar de depender do herói. Talvez esse seja um dos maiores problemas da hotelaria independente. Muitas pousadas funcionam porque tem uma pessoa que resolve tudo, né? E normalmente essa pessoa é o hoteleiro, o dono, o proprietário do negócio. Ou pode ser um funcionário antigo, um recepcionista, enfim. Normalmente vai existir essa pessoa chave referência e que, num primeiro momento, à primeira vista, pode parecer uma vantagem, mas existe um grande risco nisso. Quando uma operação depende demais de uma única pessoa, ela não tem processo. O que a operação passa a ter é memória, e memória falha. Memória, hoteleiro, não escala. E quando isso acontece, a sua operação trava. Então, a primeira estratégia para preparar a sua pousada para um cenário de pressão operacional é transformar conhecimento individual em processo coletivo. Na prática, isso significa documentar os processos mais importantes da sua pousada. E aqui, você não precisa começar com um manual complexo, enorme. Comece simples. Pegue aí os 5 principais processos que você tem aí na sua hospedagem hoje. E aí, para cada um deles, você pode responder 3 perguntinhas. O que precisa ser feito? Em qual ordem precisa ser feita? E quem é o responsável por cada etapa? Por exemplo, no seu processo de check-in, o hóspede chega, a equipe confirma a reserva, confere os dados cadastrais, explica horários, regras principais, entrega acesso ao quarto, registra informações necessárias e sinaliza qualquer observação mais importante que tenha a ser dada. Consegue ver que parece básico, né? Mas quando isso não está documentado e claro, cada pessoa vai fazer do seu jeito. E aí, se cada um fizer do seu jeito, a sua operação perde padrão. E não só isso, perde a qualidade, perde tempo e aumenta a chance de erro. Então, não deixe que a sua operação dependa de conhecimentos individuais. Crie processos simples, documentados e fáceis de replicar. O segundo ajuste é eliminar trabalho repetitivo. Comece se fazendo a seguinte pergunta: quantas vezes por dia a minha equipe responde exatamente a mesma coisa? Agora, imagine isso acontecendo todos os dias em vários canais, muitas vezes ao dia. Provavelmente o seu time passa boa parte do tempo respondendo perguntas que poderiam ser facilmente padronizadas e organizadas em respostas prontas. Seja para que você implemente mensagens automáticas, páginas informativas ou um fluxo de atendimento mais inteligente. E entenda, hoteleiro, automatizar o seu atendimento nada tem a ver com abrir mão da hospitalidade. Automatizar significa liberar tempo da sua equipe para cuidar daquilo que realmente precisa da atenção humana. Porque responder qual o horário do café não tem nada a ver com uma hospitalidade personalizada, por exemplo. É apenas trabalho repetitivo. A hospitalidade está em resolver uma necessidade específica, acolher bem, em antecipar um problema e dar atenção para uma situação que realmente precisa de cuidado. Então, na prática, faça um exercício bem simples. Durante 7 dias, peça para sua equipe anotar todas as perguntas repetitivas que chegam pelos diferentes canais. No fim dessa semana, você agrupa todas essas perguntas. Você provavelmente vai encontrar uma lista ali de dúvidas que representam esse maior volume de conversa. Depois disso, crie respostas padronizadas. Organize uma base de respostas. Configure mensagens automáticas quando fizer sentido. Melhore as informações do seu site ou do seu canal de venda. Deixe as políticas claras e treine a sua equipe para responder com mais agilidade. Esse ajuste sozinho já reduz muito o volume operacional hoteleiro. E esse aqui é um exemplo claro de que, enquanto muitas pousadas acham que precisam de mais pessoas, na verdade, o que precisa é de menos tarefas manuais. E o terceiro ajuste é sobre reduzir retrabalho. E quanto a isso, existe um peso invisível sobre a operação em que muitas vezes o hoteleiro não está se dando conta, que é não conseguir perceber quanto tempo vocês perdem fazendo a mesma informação circular em diferentes canais. Então, a reserva chega por um canal, alguém confere no e-mail, depois anota uma planilha, depois manda uma mensagem lá no WhatsApp, depois atualiza a disponibilidade manualmente. E ainda vai conferir pagamento, e aí avisar a recepção, que por sua vez vai avisar a limpeza. E aí, daqui a pouco, alguém pergunta de novo se esse quarto está disponível. Esse tipo de rotina pode até parecer normal, porque foi assim que a operação aprendeu a funcionar. Mas na prática, isso consome tempo, energia e atenção. Quanto mais manual for o processo, maior as chances de erro. E uma realidade de escalas mais apertadas, esse retrabalho fica ainda mais caro, hoteleiro. Porque se a sua equipe passa a ter menos horas disponíveis, cada hora deve ser muito bem usada.
E aí, para lidar com essa questão, a estratégia prática é: escolha uma jornada da sua operação e desenhe ela passo a passo. Pode ser a jornada de uma reserva, por exemplo. Desde o primeiro contato do hóspede até o check-in, liste todas as etapas. Depois disso, marque quais são as etapas realmente necessárias e aquelas que só existem porque a sua operação ainda é manual. Se pergunte: essa informação precisa ser digitada 2 vezes? Essa confirmação poderia ser automática? Essa atualização poderia estar centralizada? Essa comunicação poderia ser padronizada? E as conferências poderiam ser reduzidas? Esse exercício vai te ajudar a entender onde a operação perde a produtividade. E produtividade não é fazer a sua equipe correr mais. Produtividade é remover atrito hoteleiro, fazer o trabalho fluir melhor. É evitar que a sua equipe gaste energia com tarefas que não geram valor nem para o hóspede, nem para o seu negócio. Dito isso, o quarto ajuste recomendado é criar multifuncionalidade inteligente. Esse nome diferentão, né? Vamos entender o que ele quer dizer. Vamos começar deixando claro que multifuncionalidade nada tem a ver com sobrecarregar o seu colaborador. Não é pegar uma pessoa e jogar um monte de funções em cima dela, sem treinamento, sem critério e sem clareza. Isso é apenas acúmulo desorganizado de função. E seguir por esse caminho, você vai prejudicar a equipe, a experiência do hóspede e a operação de modo geral. O que a gente propõe aqui é preparar a sua equipe para coberturas operacionais previsíveis. Por exemplo, a sua recepção precisa saber o básico sobre reservas. Quem cuida de reservas precisa entender do fluxo de atendimento. A sua equipe precisa saber onde encontrar informações importantes. E mais de uma pessoa precisa saber executar seus processos críticos. E você precisa ter clareza sobre quem cobre quem em casos de folga, ausência ou aumento de demanda. E na prática, o que você pode fazer é criar uma matriz simples. Coloque numa coluna os principais processos aí da sua pousada, se você chegou até aqui, você já vai ter listado eles em um dos outros ajustes sugeridos. Depois, coloque o nome da pessoa responsável por ele e marque 3 níveis: quem domina, quem sabe fazer com apoio e quem ainda precisa ser treinado. Esse mapa vai te mostrar onde a sua operação está mais vulnerável, se ninguém sabe substituir alguém em uma função importante e se tudo depende de você. O gargalo está na sua gestão. Essa matriz vai te ajudar a preparar a operação sem improviso. Isso vai ser essencial para qualquer modelo de escala que você opere no seu negócio. O quinto ajuste que a gente não pode deixar de falar é sobre trabalhar com dados e previsibilidade. Porque, como a gente sempre diz por aqui, uma operação despreparada vai descobrir os problemas tarde demais. Uma operação madura, ela olha para frente. Ela acompanha indicadores simples, mas com frequência. E aqui você não precisa começar com uma análise complexa. Inicie acompanhando semanalmente só 5 informações: a sua ocupação futura, a sua receita prevista, a origem das suas reservas, os cancelamentos e a sua diária média. Esses indicadores vão te ajudar a tomar melhores decisões antes que os problemas aconteçam. Se a ocupação futura está baixa, você consegue agir antes. Se muitos cancelamentos estão acontecendo, você investiga antes. Se um canal está concentrando demais as vendas, você redistribui a sua estratégia. Se a sua diária média começa a cair, você tem tempo para revisar. Se a sua receita prevista não está cobrindo os custos, você tem tempo para reagir. E por que eu estou trazendo todos esses pontos aqui e relacionando com a escala 5x2? Porque operações com maior previsibilidade conseguem planejar melhor suas equipes, conseguem enxergar os períodos de maior demanda, distribuir melhor as tarefas, evitar sobrecarga. São esses dados que vão te ajudar a dirigir melhor a sua operação em um novo cenário. E antes de terminar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar sobre um aspecto muito relevante em um cenário de aprovação da escala 5x2. Nenhuma operação consegue ganhar eficiência de verdade se as informações estão espalhadas. Quando as suas informações estão fragmentadas, a sua equipe trabalha mais do que deveria. E é por isso que, a partir de já, tecnologia precisa ser vista como uma grande aliada na busca por produtividade e eficiência. Comece a olhar a tecnologia como estrutura operacional no seu negócio. Um bom sistema ajuda a centralizar reservas, organiza disponibilidades, reduz erros manuais, dá clareza, melhora a comunicação e permite que a sua equipe trabalhe com mais segurança. E esse é o ponto. A tecnologia não substitui a hospitalidade. Ela tira o peso da desordem do seu time.
E quando o seu time deixar de gastar energia com tarefas muito manuais, ele consegue dedicar mais energia para o que realmente importa, que é atender melhor seus hóspedes, vender melhor e cuidar melhor da reputação da sua hospedagem. Então, voltando à pergunta do título desse vídeo, sua operação sobreviveria à escala 5x2 hoje? Talvez a resposta não dependa só do número de pessoas que você tem no seu time. Talvez dependa do quanto a sua operação está organizada, do quanto os processos estão claros, do quanto o seu time depende menos do improviso. A escala 5x2 pode ou não avançar dentro do modelo que está sendo proposto, mas a necessidade de eficiência operacional já é uma realidade, hoteleiro. Os custos estão pressionados, a contratação está mais difícil, o hóspede está mais exigente e a margem cada vez mais sensível. Por isso, a melhor forma de se preparar não é esperar a mudança acontecer, é começar a construir agora uma operação mais leve, mais previsível e mais eficiente. Se você chegou até esse momento do vídeo, comente aqui qual desses 5 ajustes sua pousada mais precisa fazer hoje. Até a próxima! Gerenciar as reservas de um meio de hospedagem pode ser complicado ou muito simples, a depender do que você vai escolher. Conte com o PNS da Hospedim e facilite o seu dia a dia. Tem um link aqui embaixo, peça seu teste grátis e vem com a gente.